A ideia era colocar a protagonista como uma pesquisadora para personificar todos os pesquisadores que tinham trabalhos relacionados ao acervo e que se perderam, e por isso o trabalho de anos deles também se perderam, né? E um dos acervos mais significativos assim, que foi perdido foi o conteúdo das línguas indígenas que tinha no CELIM, que é o Centro de Documentação de Línguas Indígenas, né? Que eles tinham acervos bem antigos, de fita cassete, fita de rolo, com gravações de línguas assim, faladas por povos que já não existem mais, né? Então, o trabalho dela, da protagonista, vai nesse sentido de tentar resgatar, quer dizer, tentar compreender, né, esses movimentos sociais atuais de retomada linguística. E, basicamente são os descendentes desses povos cujas línguas não são mais faladas hoje em dia, que tentam resgatar parte do vocabulário, parte das estruturas gramaticais dessas línguas, da cultura, né, deles que se perdeu. E aí eu trago isso para o livro como uma forma de significar que a protagonista, ela está de alguma forma inconscientemente ou não, ela está ali tentando se reconectar com a própria ancestralidade dela. Ela está nessa busca também dentro da história, sabe? Você vê que ela tem essa jornada, né? De buscar esse conhecimento sobre as origens dela, sobre a ancestralidade dela, da família dela e tal, mas também do próprio Brasil, né? As coisas que ela vai descobrindo ao longo da sua jornada são também relacionadas a apagamentos que aconteceram na história do Brasil. O tempo passa tão rápido. Quando foi em setembro, queimou, né, o museu. E assim foi um sentimento assim de tristeza, né, para todo mundo, que era era a minha turma, né, do museu ali, onde tinha as aulas. Elas eram assim também, trazia lembranças assim dos nossos antepassados, né? Sempre voltava essa lembrança de coisas assim mais antigas, né? Eu não tive oportunidade, se não tive, né? Ouvia falar, mas não cheguei a ver tudo que tinha lá dentro. E na época o meu campo era sobre mulheres indígenas, né? Como lá tinha muitos objetos assim guardados, eu queria ver se também tinha alguns objetos das mulheres que trabalhavam. Então a minha curiosidade era ver nesses objetos que remetiam também essas lembranças, porque são objetos que confeccionados de maneira também ancestral, né? Eu disse, quando eu voltar do segundo semestre, eu vou entrar, vou olhar devagar as salas, eu quero conhecer as origens, né, assim, as histórias antigas, só que eu não consegui. Então, o livro, ele conta a história de uma pesquisadora que trabalha no Museu Nacional, faz o seu mestrado pesquisando sobre línguas indígenas que não têm mais falantes vivos e pesquisando também formas de recuperar e reavivar essas línguas, né? E quando em setembro de 2018 acontece um incêndio no museu, essa pesquisadora, ela tenta entrar no museu em chamas para recuperar a sua pesquisa e ela acaba desmaiando, e enquanto ela está inconsciente, ela encontra personagens da história do Brasil e personagens, né, espíritos que habitavam o museu, né, como personagens históricos do próprio acervo do museu. E eu queria mostrar alguns desses personagens históricos que vão estar com a protagonista, né, no livro. Nem todos vão entrar, né? Foram cogitados muitos personagens que tinham a ver com a história do país, com a história do museu, com a história da independência também, que é uma história que está entrelaçada com a história do próprio museu. Então, a gente da equipe do roteiro, a gente selecionou
alguns personagens para estarem nesse momento com a protagonista, interagindo com ela, nesse momento que ela está inconsciente. O primeiro deles é o Domingos Sodré, que ele foi um sacerdote do candomblé que lutou pela independência do país com a promessa de alforria, que era uma promessa muito comum feita aos escravizados e que no caso dele, como de muitos outros, não foi cumprida, né? Tem a Luzia também, que faz pinturas rupestres enquanto ela interage com a protagonista. Tem também essas 3 múmias indígenas, que eram as únicas múmias brasileiras, né, que tinham no acervo do museu e que não temos mais por causa do incêndio. Eram provavelmente do povo Machacali e era uma mulher de aproximadamente 25 anos, um bebê de 1 ano e um bebê de 1 mês de idade, e elas também cruzam o caminho da protagonista no livro. E para o design dessas personagens eu me inspirei também na cineasta Machacali, Sueli Machacali. Essas eram as únicas 3 múmias encontradas, foram até hoje, né? As 3 únicas múmias encontradas em território nacional, porque o clima aqui não é muito favorável para mumificação natural e não existia entre os nossos antepassados esse costume da tradição da mumificação artificial, né? Então essa mumificação que aconteceu com esses 3 indivíduos foi uma coisa muito rara de ter acontecido, porque foi um processo natural, né? Por causa do clima de onde essas múmias foram encontradas, que era o interior de uma caverna em Minas Gerais, né? Então é isso. A gente fica assim, né? Para onde está, será, né? Os que sobraram ainda, né? Estão espalhados pelo mundo. Mas, assim, especificamente do museu, teria essas lembranças mesmo, né? De poucas lembranças de estar lá, né? Tinha uma pracinha no meio, era muito gostosa. Tinha os peixinhos que me faziam muita lembrança. Então, toda vez que eu ia no museu, os peixes sempre me traziam umas boas lembranças. A água, né, do rio, da água doce, né? Então, isso me ajudava muito a ter lembranças, assim, da aldeia, do lugar, né? De onde eu vim. Eu não tenho, né? O museu queimou, não tenho, assim, eu buscar nessas referências, eu estou procurando livros. Ninguém fala, né? Nunca ninguém falou desse povo há séculos, mas esse povo ainda vive, mas ninguém falou desse povo. Né? São os meus tios, que é por parte de minha mãe. Então, eu estou pesquisando o povo coeuano do Alto Rio Negro. Eu não sei se no museu tinha algum dado sobre eles, né? Mas eu consegui encontrar alguns livros do curso de Mãe da Ju, Johanna Terreira, são bem antigos, né? Do Grunberg também. E estou à procura ainda, né? Esse é um projeto que eu pensei ele para colocar como proposta cultural no edital Retomada Cultural da Secretaria de Cultura. E existia nesse edital uma categoria de projetos sobre o bicentenário da independência do Brasil, né? E refletindo e pesquisando também sobre a história da independência, eu descobri que a carta que referendava a independência do Brasil, de certa forma articulava a independência política, né, de Portugal, ela foi primeiramente assinada pela Imperatriz Leopoldina em 2 de setembro de 1822, aqui no Palácio, né, no que era o Palácio Real, que hoje é o Museu Nacional.
E quase ninguém sabe disso, né? A gente sabe do 7 de setembro, que foi, né, o mítico grito do Ipiranga pelo Dom Pedro, mas antes disso já existia essa articulação política pela independência que vinha sendo traçada aqui no prédio, né, no museu, pela Leopoldina e pelos irmãos Bonifácio. Então eu pensei que, de certa forma, a história da independência do Brasil ela está relacionada com a história também do Museu Nacional. E refletindo sobre tudo que aconteceu, sobre o incêndio, sobre as perdas que o museu teve e que todos os funcionários tiveram também, os pesquisadores. Eu pensei em meio que fazer uma fusão dessas duas narrativas, né? Tanto a história do Museu Nacional quanto a história da independência do Brasil, que ambas acontecem e aparecem nesse quadrinho. Teve muitos avisos, que era bicho, entendeu? Gambá, que entrava na força elétrica, na casa de força, e acabava dando curso em coisa técnica. Houve muitos avisos, mas ficava disso daí, certo? E fiação lá do museu era uma coisa que já estava sendo reparada, e o museu ia entrar em obra, só que a verba não saiu na época do fim. Daí, por que não saiu? Por causa da eleição, deixaram. Naquela época, a verba sairia depois da eleição. Entendi. Entendeu? Para a obra do museu. E aí, tudo que deixa para depois, aí, entendeu? Acabou com o museu. Caramba. E você sentia assim na sua cabeça aquelas caindo e coisa assim absurda. Muito triste. E você esperava que fosse recuperado parte, porque que eles conseguissem neutralizar e não ir se alastrando como foi. Aí tem uma série de coisas, né? Faltou água no hidrômetro, começou a ter uma intervenção assim de combate, demorou muito. Acho que o mais evidente assim, em relação a mudanças que o projeto foi sofrendo no decorrer do tempo, do desenvolvimento das pesquisas, foi a quantidade absurda de personagens que inicialmente eu pretendia inserir no livro, que eram personagens incríveis que tinham a ver com a história da independência, com a história do museu, mas que infelizmente eu tive que deixar de fora para caber no escopo do livro, né? E porque eu também estava pretendendo falar de independência num sentido mais amplo da palavra, não só sobre a independência política do Brasil e de Portugal, mas também da independência de vários povos, né, os povos originários, os povos africanos, que tentavam lutar contra essa dominação colonial e ter também a sua independência, né, devido a todo o sistema escravista, colonialista vigente, né, na história do país. E então eu fui encontrando na pesquisa histórica muitos personagens incríveis, alguns mereciam livros, quadrinhos só para eles, né, para suas biografias, e infelizmente tiveram que ficar de fora do livro para a gente conseguir fazer a história de uma forma mais concisa e objetiva também, né? Por exemplo, eu vou mencionar alguns desses personagens aqui. O Pedro Pedroso, ele foi um personagem histórico que ele lutou na Revolução Pernambucana, que foi um movimento separatista. Em relação à independência, eu estava considerando também os movimentos separatistas, né? O mais conhecido é a Conjuração Mineira, né? Confidência Mineira, que tem a questão do Tiradentes como Marte,
mas outros processos revolucionários aconteceram também e são menos conhecidos, como a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana. E o Pedro Pedroso, ele lutou pela Revolução Pernambucana. Não existia ainda essa ideia de um Brasil unificado, então esses movimentos separatistas, eles visavam libertar de Portugal, da dominação política de Portugal, as suas próprias províncias, né? Era Pernambuco que queria se libertar de Portugal e virar uma república, no caso, né? Só que o Pedro Pedroso, ele viu que a Revolução Pernambucana e os seus principais líderes políticos, eles estavam articulando uma mudança que não mudava as coisas tanto assim. Era uma coisa um pouco liderada pelas elites econômicas locais. Tinha uma parte tinha uma veia popular também, essa revolução, mas os líderes políticos, eles, por exemplo, não cogitavam abolir a escravidão, e ele era mais radical nesse sentido. Ele queria a abolição da escravidão e, em certo momento, ele rompeu com esses outros líderes da Revolução Pernambucana e ele decidiu fazer a sua própria revolta, né? E ele chegou a organizar uma revolta que foi conhecida como Pedrosada, em que ele saiu com outros homens pretos e pardos nas ruas gritando pela expulsão dos portugueses, né? Então era uma dissensão dentro do movimento separatista, né? E aí tem também um caso interessante que eu descobri, que foi que aconteceu na Conjuração Baiana, que tinham também os líderes populares da Revolução, que queriam também a separação da Bahia como uma província independente de Portugal, e tinham esse ideal revolucionário de ser uma república e de ser uma república livre, sem escravidão, e tinha o setor da elite da Conjuração Baiana e tinha o setor popular, digamos assim, né? Que eram tanto que ela ficou conhecida como Revolta dos Búzios ou Revolta dos Alfaiates, porque era uma revolução que ela era principalmente liderada por camadas mais populares, como alfaiates, como soldados e principalmente pretos e pardos também. E aí, justamente, os líderes pretos e pardos da Conjuração Baiana foram os que tiveram as punições mais severas, né? Como o Manuel Faustino, que é um dos personagens que eu também pretendia colocar no livro, né? Esses 4 mártires, né? O Manuel Faustino, o Luiz Gonzaga, o Lucas Dantas e também o João de Deus. Eles foram os 4 mártires da Conjuração Baiana que foram condenados à pior sentença, né? Eles foram enforcados em praça pública e decapitados, esquartejados, e os corpos foram expostos pela cidade, né? Enfim. E outros, né, membros da elite, mas que também apoiavam o movimento, como, por exemplo, o Cipriano Barata, que era descendente de portugueses, que estudou em Lisboa e tal. A sentença dele foi a prisão, né? Não foi tão rígida como foram a dos outros líderes negros, né?
Então, essas contradições eu também queria mostrar no livro, né, sobre essa busca pela independência e pela liberdade, e como foram diferentes as punições, né, para para esses revolucionários, né? Esse aqui era o Cipriano Barato, né, um jornalista que ele participou tanto da Conjuração Baiana quanto da Revolução Pernambucana. Ele foi preso diversas vezes por causa do seu jornal, se não me engano, A Sentinela, o nome. Tinha uma questão interessante também na história dele relacionada à liberdade de imprensa, né? Mas é isso, era um membro da elite e que não sofreu tanto quanto os outros revolucionários de camadas populares da população que estavam no seu lado nas trincheiras, né, digamos assim. E tem uma frase que o Eduardo Bueno fala sobre a questão da independência que é muito interessante e que traduz muito bem isso que eu tento passar um pouco no livro, que tipo, todo esse processo da independência se resume a uma frase: o Brasil mudou para continuar igual. Porque mesmo com a independência, não veio a República e não veio a abolição da escravidão. Tanto a República quanto a abolição só vieram anos e anos depois, né? Então, tinham muitos interesses também das elites locais que cabiam naquele pacote que foi firmado ali daquela independência política de Portugal, mas coisas que não eram tão importantes para essa elite política eles quiseram deixar de fora, né? Como era o caso da República e o caso da abolição da escravidão, né? Basicamente isso. É uma história bem antiga, na realidade, estou tentando reconstruir, né? Procurando também, assim, de ouvir as histórias, que minha mãe sempre falou que ela era coelhana. E ela nunca desistiu de se ter essa identificação, né? Tanto que quando a gente vai crescendo, ela sempre dizia: sou coelhano, meu pai era coelhano. Só que a gente não ouvia falar desse povo. Quando a gente é adolescente, sabe que a gente não liga para muita coisa, né? Mas eu sempre tive na lembrança, na memória, ela sempre falou: sou coelhano. E quando teve a questão da certidão de indígena do Rainha, né? A própria FUNAI que deveria estar ajudando, incentivando, né? A questão de povo, de etnia, de história mesmo. Foram eles que disseram que não existia mais coelhano, era só todo baré. Então, muita gente que era coelhano colocou baré, e aqueles que não eram baré colocou também baré, né? Preconceito por vegano, por muita coisa. Mas ela sempre falou, né? Então, no mestrado, depois, eu já tinha definido o mestrado, senão no doutorado eu vou procurar. No início eu ia falar sobre as tecnologias, né? Das tecnologias nas aldeias indígenas. Aí depois foi das plantas, no final foi do povo coelhano, porque meu professor, ele leu, né, o relatório que eu fiz, e ele disse que tal falar sobre o povo da sua mãe coelhano, que ninguém falou, né? Então, seria uma boa ideia trabalhar, né? Pesquisar. Aí eu comecei a pesquisar, não encontrei em nenhum lugar que falava desse povo. Mas o povo estava lá, meus tios estavam vivos lá, né? Estavam ali. Sim. Aí então foi quando eu abracei assim, essa causa, né, para pesquisar os coelhanos, quem são os coelhanos, de onde vêm, por que não falaram desse povo, né? Aí comecei a procurar livros e livros, assim. Aí cansei, mas eu não consegui encontrar. E quando cheguei aqui em Manaus também, continuei procurando, mas encontrei um livro bem velho, bem velhinho, original, que tem uma banca ali que vende só coisa velha. Aí eu falei para ele: olha, estou procurando livro assim, 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 assim. Ele conhecia mais ou menos o caminho que ele estudou história na UFAM. Olha, disse: eu tenho um livro aqui que é bom para você. Eu fui olhando todos os livros bem velhos. Aí eu encontrei numa página
que tinha o grupo Coelhano na foto dos 50 anos da Amazônia, que feito por Curso de Moeda Ju, né? Uma foto assim de vários povos. Aí lá encontrei o grupo do Coelhano. Aí fiquei muito animada, né? Fiquei muito animada e continuei procurando. Eu acredito que é como uma frase que eu coloco no roteiro, que está numa das páginas do livro, que se você não confronta ou não se depara com o seu passado, isso é a protagonista que fala no livro, se você não se põe de frente, né, encara o seu passado, ele sempre vai voltar para te assombrar. Então, eu penso isso de uma forma tanto literal quanto metaforicamente, assim, mas no sentido tanto histórico, né, quanto também espiritual. Eu acho que todo esse apagamento histórico, todo o descaso institucional que aconteceu, né, para chegar ao ponto de um museu, né, pegar fogo, tudo isso tem consequências e tem reverberações também no sentido de quem nós somos, né, enquanto sociedade, espiritualmente, sabe? Os itens do acervo do museu, que eram restos mortais, né, basicamente, para além de itens valiosos do acervo, como as múmias, né, como as ossadas, crânios que se perderam, eles também eram cadáveres de seres humanos que foram violados. Então eu acredito que essa história que foi perdida interfere muito também nessa dimensão espiritual, né? Tanto das culturas dos últimos registros de certas culturas que se perderam, quanto desses restos mortais que foram, né, vilipendiados. Então eu acredito que esse apagamento da história, mas também a tentativa de resgatar essa história que foi perdida, propiciam esse entrelaçamento entre o que é histórico, o que é material, o que é o nosso patrimônio cultural enquanto sociedade, mas também o nosso patrimônio espiritual enquanto povo, sabe? Eu acho que tem muito a ver, né? A construção da nossa identidade, né? Enquanto, enfim, quais as memórias que a gente quer preservar e manter, quais os nomes que a gente quer lembrar, estátuas em homenagem a quem que a gente quer erguer, né? Quais espíritos que a gente evoca, né? Espíritos no sentido de que são pessoas mortas que estão aqui, que estão nos nomes das ruas, nas estátuas, nos monumentos, nos cercando o tempo todo, e quais são aqueles que a gente quer esquecer e que a gente permite que sejam relegados ao fogo, relegados a serem esquecidos, sabe? Eu acho que vai muito nesse sentido. Muito obrigada, gente, a todos vocês que vieram prestigiar a nossa roda de conversa, falando sobre a produção do livro. E no final de junho teremos o livro impresso, felizmente, e a gente vai fazer o lançamento também. E obrigada ao meu assistente de produção e assistente de roteiro, Gustavo, que está aqui, maravilhoso, que me ajudou a organizar tudo isso, né? Obrigada à Secretaria de Cultura que proporcionou, né, esse projeto e fez esse projeto se tornar real, né? E obrigada a todos vocês que compareceram, que ajudaram, que deram força, que divulgaram e que estão aqui hoje, que fizeram perguntas e
se interessaram e acreditaram no projeto e no livro, e espero que ainda dê muitos frutos esse trabalho. Obrigada.